Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Entre Vozes, diálogos que transformam o direito e a vida, o podcast da Comissão da Mulher Advogada da Subseção Londrina. Eu sou a doutora Pamela Vargas e sou advogada familiarista e sou coordenadora da Comissão da Mulher Advogada na parte da comunicação. Hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, atual e também necessário. Nós vamos falar sobre o cuidado invisível. Você sabe o que é o cuidado invisível? Hoje nós vamos debater aqui. Esse conceito, ele tem ganhado cada vez mais espaço nas nossas discussões jurídicas e também sociais, especialmente quando nós vamos falar do direito de família. Inclusive, decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça também começam a reconhecer o trabalho de cuidado. Muitas vezes, esse trabalho ele é exercido de maneira silenciosa dentro das famílias, ele possui um valor econômico e também um impacto direto na vida das mulheres. Então, quando nós falamos do cuidado invisível, nós estamos falando daquele trabalho cotidiano que sustenta a vida familiar. Então, nós estamos falando de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, estamos falando da rotina emocional desse ambiente, do lar, né, da família, da organização também da vida doméstica. Então, um trabalho que muitas vezes ele não é remunerado, na maioria das vezes ele não é remunerado, né? Não é contabilizado, não tem planilha, não tem salário e por muito tempo ele sequer foi reconhecido juridicamente. E talvez a primeira reflexão que nós podemos trazer para a nossa conversa de hoje, tá? E esse tema está muito em voga, é se o trabalho de cuidado sustenta famílias inteiras, porque ele ainda é tratado como uma obrigação natural da mulher. Por que ele está sendo tratado ainda como uma obrigação natural da mulher? E não como um trabalho de merecimento, tá? E de reconhecimento jurídico e também social. A gente vai falar sobre isso. E para conversar comigo hoje a respeito desse tema super importante, eu tenho a alegria de receber hoje 3 mulheres incríveis, advogadas familiaristas, então elas são expertises no tema, tá? Nós estamos aqui com referências na advocacia familiarista hoje. Doutora Valéria Moro Rauli, presidente da Comissão da Mulher Advogada, conselheira da OAB Londrina. Seja bem-vinda, doutora Valéria. Obrigada. Doutora Beatriz Moura, Bia, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, conselheira da OAB Londrina, e a nossa convidada especial, protagonista da nossa conversa hoje, doutora Juliana Braga, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, também é conselheira, né, doutora? Sim. Lá dentro da OAB Subseção Londrina, mestre, advogada familiarista, militante no direito de família. Tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui conhecendo um pouquinho mais sobre cuidado invisível, certo? Meninas, já estou aqui me antecipando, vamos tirar as formalidades, pode ser? Todo mundo concorda? Somos amigas também, advogadas amigas, né? Sentamos na mesma mesa, então vamos nos chamar pelos nomes, ok? Sim. Sem formalidades hoje. Então, doutora Valéria, vamos começar pela doutora que está presidindo a nossa comissão da Mulher Advogada. Seja muito bem-vinda. Fale um pouquinho para nós a respeito da Comissão da Mulher Advogada. Nós queremos entender, tá? Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória como advogada familiarista e também o trabalho que a comissão tem exercido aqui na comunidade de Londrina, dentro da OAB Subseção Londrina. Bom, primeiro eu quero registrar a minha alegria em participar desse primeiro episódio, juntamente com mulheres e advogadas incríveis e por quem eu tenho profunda admiração. Eu sou advogada familiarista desde 2015, então são 11 anos atuando exclusivamente no direito de família e sucessões. E atuando nessa área, o que a gente observa é que o que chega nos nossos escritórios não são apenas mulheres trazendo processos ou procurando
fazer o divórcio, mas elas nos trazem histórias de renúncia, histórias de sobrecarga e muitas vezes histórias de invisibilidade. Sim. Estou atualmente como presidente da Comissão das Mulheres Advogadas aqui em Londrina, e eu acho que o espaço da comissão e a minha função como presidente é de justamente dar voz para essas histórias, não só dentro da OAB, mas fora dela também. Eu acho que a pauta, o papel da Comissão da Mulher Advogada é promover a valorização da mulher enquanto advogada, promover o debate sobre a violência de gênero, a promoção de oportunidades para as mulheres, a igualdade das mulheres, que é uma coisa que ainda precisa ser muito debatida. Nós evoluímos muito, mas ainda temos um longo caminho, um longo percurso a percorrer. E a capacitação, além de que é também e deve ser um espaço de acolhimento, um espaço de escuta e um espaço de voz para nós mulheres, enquanto advogadas. Muito bom. É sobre isso, né, doutora? Sobre isso. Doutora Beatriz, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, mãe do Ravi, que tá dodóizinho hoje, mas você veio nos abrilhantar um pouquinho com a sua companhia, deixou o filho em casa e está aqui conosco hoje para falar de um tema tão importante que é o cuidado invisível. Conselheira da UAB, na subseção Londrina. Fala para nós, doutora Bia, como que essas duas posições, vice-presidente da comissão, conselheira, mãe, esposa, na verdade essas 4 posições, mulher, 5ª posição, e se a gente fosse falar de muitas outras que você tem, advogada familiarista, como que tudo isso dialoga com as pautas das mulheres dentro da advocacia e também dentro da nossa sociedade? Obrigada, é uma honra estar presente com vocês. Acredito que vai ser de tamanha importância esse debate, um debate que precisa ser fomentado e explicado para todas as mulheres, entender que esse cuidado invisível precisa ser valorizado, e elas precisam entender também que esse debate também serve para elas, elas precisam entender que o trabalho delas é valoroso. Em relação à minha posição como conselheira e vice-presidente da CMA, eu vejo que a ligação que ambos cargos têm é a representatividade. Eu entendo que a CMA me traz, a vice-presidência da CMA me traz essa demanda de entender as dores dessa mulher advogada, entender os pontos que elas têm em relação a isso, quais são as dificuldades enfrentadas. E minha posição como conselheira é a aplicação, é a força normativa mesmo, de tentar aplicar em cada caso que nós temos para debate lá, essa perspectiva de gênero. Então, é a representatividade, porque por muito tempo foi ocupado majoritariamente por homens, Então, acho que a nossa posição e nossa ocupação desse espaço também no conselho é muito importante. Com certeza. Muito bom. Doutora Juliana, prazer tê-la aqui conosco mais uma vez, E hoje você preside a comissão, de Direito de Família da UAB e também atua diretamente com os conflitos familiares, sendo advogada familiarista. Ainda há pouco nós falávamos ali nos bastidores, que já tem algumas sustentações orais para fazer e conciliando a agenda com a OAB e então, assim, atua diretamente nos conflitos familiares, certo? Como que esse tema, doutora, para abrir, então, o tema propriamente dito do cuidado invisível, como que ele aparece na prática da advocacia familiarista? Bom, primeiro, é uma honra estar aqui diante de mulheres brilhantes, colegas. Pamela, eu advogo no direito das famílias desde 2000
5 já há algum tempo, e esse tema é de extrema importância. É um tema que eu acredito que é uma bandeira de todas nós mulheres, porque eu enxergo que esse trabalho invisível, ainda que a mulher trabalhe no mercado de trabalho, nós temos uma cobrança cultural em relação à mulher. Há uma sobrecarga, há uma cobrança da sociedade em relação a esse dever de cuidado, não só o dever de cuidado dos filhos, mas a gente tem uma sobrecarga em relação ao dever de cuidado dos pais, e isso precisa ser falado, isso precisa ser tratado, isso precisa, que é algo que o direito tem tentado ser quantificado, né? Porque, como toda profissão tem um valor monetário, que isso nunca foi falado sobre isso, sobre esse valor monetário, do quanto a mulher deixa de oferir renda por estar em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e até essa sobrecarga que nós temos, a sobrecarga mental, né? Que é aquela sobrecarga do administrar tudo. Então, isso precisa muito ser falado. Eu acho que esse tema é um tema de extrema importância dentro, e você me perguntou em relação à prática, isso nós enxergamos todos os dias. Todos os dias, eu tenho muitas mulheres no escritório com situações extremamente delicadas diante dessas situações. Sim. Porque o que acontece é que o cuidado invisível, ele sempre existiu dentro das famílias, né? Então, quando a gente vai buscar a mulher do passado, a gente via aquela mulher que trabalhava, que se dedicava, fazia o verdadeiro papel de auxiliadora, né? De ajudadora do lar. E, historicamente, isso nunca foi reconhecido, né? Se a gente for olhar verdadeiramente, essa mulher, quando ela tem um roupante, quando, infelizmente, essa família talvez ela é desfeita, essa mulher ficou anos da vida dela sem exercer um trabalho funcional dentro do mercado de trabalho, e aí o que vai acontecer com essa mulher? Então, historicamente, a gente vê, acho que poderíamos falar de uma negação do cuidado invisível, né? E hoje, como que o direito de família ele tem começado a olhar para esse fenômeno? Mas de uma maneira prática, viu? De uma maneira prática. Pamela, hoje, o que a gente tem visto na prática, até pelo tribunal e até pelo STJ mesmo, o que nós temos visto em relação à proteção desta mulher, tá? Eu vou te dar exemplos que talvez práticos sejam mais fáceis de entender. Por exemplo, eu tenho alguns casos no escritório onde a mulher ficou 20, 19 anos, 25 anos casada, e durante esse período todo de casamento se dedicou apenas ao lar conjugal e aos filhos. Ou seja, essa mulher, durante esse período, ela não auferiu renda, ela não teve um preparo e muito provavelmente ela não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Então, existem duas situações aí. Primeiro, nós temos que fixar alimentos para essa mulher. Essa mulher tem que ter uma renda. E muitas vezes o tribunal tem reconhecido essa renda como vitalícia, justamente porque essa mulher ela não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, por inúmeros motivos, pela sua idade, pela sua falta de preparo profissional. Então, realmente, diante dessa situação, esses divórcios que eu dei como exemplo para vocês, muitas vezes essas mulheres, elas têm 50 anos, 47, são idades que a inserção no mercado de trabalho já é difícil, imagina sem experiência alguma. Então, há essa necessidade, sim, primeiro, de se proteger essa mulher com o que a gente denomina de alimentos compensatórios. Então, esses alimentos compensatórios, eles visam justamente trazer essa proteção diante dessa situação de vulnerabilidade. Uma segunda situação no momento de se fixar alimentos para os filhos, quando essa mulher tem filhos, esse trabalho ele vai ser quantificado. Nós temos até um enunciado IBDFAM, que, se eu não me engano, é o 538, não tenho certeza, tá, Pamela? Mas esse enunciado, ele prevê essa possibilidade de quantificação dos alimentos no momento em que aquela mulher, ela fica com uma sobrecarga. Ela fica com o papel do cuidado, com o dever de cuidado. Aquele dever de cuidado é dela. Então, existe essa quantificação. Essa quantificação, ela pode ser feita tanto naquela situação em que a mulher não trabalha, como numa situação em que ambos trabalham, no entanto, um só fica com o dever de cuidado. Então, a gente tem, sim, essas possibilidades. Eu vou te falar, assim, que a gente ainda tem na questão de jurisprudência,
eu vejo ainda com muita timidez, mas nós temos sim muitas proteções e temos principalmente o protocolo de gênero. Sim. Tá? O protocolo de gênero, que foi elaborado pelo CNJ, é um documento que visa proteger essas mulheres em situação vulnerável. A gente costuma falar que são as lentes de gênero, né? Que o tribunal ele tem que colocar lentes de gênero para enxergar essas situações de uma forma diferente. Sim. Nessas situações em que a mulher está mais vulnerável. Então, nós temos aí sim também como instrumento o protocolo. Então, a gente pode dizer que hoje essa obrigação natural da mulher que outrora era trazido, né, na sociedade, a gente tem mudado o olhar para isso? É difícil Será? essa palavra, né, natural. É. Isso acaba assim, a gente, Sim. e a gente questiona muito, o porquê natural? O porquê é natural da mulher? O porquê a sociedade enxerga? Porque sempre você fala assim, quando você vê uma criança, ai nossa, quem é a mãe dessa criança? Sim, não se pergunta Nossa, quem é o pai. Sua mãe não te educou? Uhum. Isso. Então, nós temos, infelizmente, essa cultura. Sim. E isso, a sociedade precisa mudar, né? Você sabe, eu vim agora ouvindo a CBN e está para sancionar a nova lei de licença paternidade. Sim. Que de forma escalonada, daqui 4 anos se pretende chegar a 20 dias. Veja bem, é uma mudança que temos que comemorar? Temos, porque nós tínhamos 5 dias desde 88. Mas, se a gente for pensar, 20 dias é muito pouco. Existem alguns países que prevê a licença maternidade, a paternidade, ou seja, enfim, de 6 meses, onde o casal ele pode optar quem vai tirar essa licença. Ou você vai tirar um pedaço, eu vou tirar outro. Justamente porque esse dever de cuidado ele é visto de uma outra forma. E não é só da mulher esse dever de cuidado. Essa sobrecarga sobre a mulher, né? Sim, justamente. E na experiência de vocês como advogadas familiaristas, vocês percebem que muitas mulheres elas abrem mão das suas carreiras ou da oportunidade, né, para assumir esse papel de cuidado dentro da família? Sem dúvida, na verdade, o que existe é um acordo no início do relacionamento, geralmente quando o casal decide, né, por se casar. E muitas vezes existe esse acordo. O homem vai para o mercado de trabalho e a mulher vai ficar em função da família, né? Vai ficar cuidando, né, do projeto familiar. Só que, infelizmente, em muitos casos, essa conta chega para a mulher quando acontece o divórcio. Né? O que existe, acaba havendo uma imposição histórica, né, de que a mulher tem a obrigação, seria uma obrigação da mulher o cuidado. Né? Exatamente. Eu acho que isso é muito pesado. E isso vem, a gente tenta mudar, mas a sociedade ainda precisa evoluir muito sobre isso. E o STJ, ele começou a reconhecer valor econômico, né? Do trabalho doméstico, do cuidado familiar, em algumas decisões. Mas como que está isso na prática dentro do direito de família? O direito de família está preparado para lidar com essa nova realidade? Para quantificar esses alimentos compensatórios? É real isso? Se a gente fosse falar para a mulher que está nos escutando hoje, aquela que viveu 10 anos, por exemplo, da vida, cumprindo o cuidado invisível, e aí chegou um momento, esse casamento se dissolveu, se desfez, essa mulher não está inserida no mercado de trabalho, ela precisa voltar para o mercado de trabalho, e aí na prática ela precisaria de receber alimentos compensatórios de 24 meses, por exemplo. E aí eu pergunto para vocês, isso é uma realidade hoje dentro do nosso direito de família? Pamela, eu acho que é uma construção, tá? Eu acho que nós estamos num caminho, principalmente o Tribunal de Justiça do Paraná, eu posso falar porque é um tribunal que a gente acaba atuando bastante, né? Mas eu enxergo que nós estamos avançando muito nessa construção de tentar enxergar de forma muito diferente. Eu que advogo nessa área já há algum tempo, eu te confesso que eu já sofri muito de verificar muitas questões. A gente luta muito dentro da advocacia, né? E eu já me deparei muitas vezes
de uma forma muito sofrida, saindo do tribunal com resultados muito negativos para a mulher. E hoje já não tem acontecido isso com tanta frequência, e eu percebo um avanço, sim, em direção a essas questões, de tentar suprir essas questões da invisibilidade do trabalho. Se fala muito hoje da questão do dever de cuidado, principalmente o tribunal tem trazido essas questões, sim. A gente tem até para percebido. pensão alimentícia? Sim, para pensão alimentícia também. Olha, eu vou dar outro caso prático, assim, no escritório. Foi um divórcio com... Eu não posso falar nome, mas eu posso falar profissão. São dois médicos que eles tinham a mesma profissão e rendas muito semelhantes. No entanto, no momento de fixação de alimentos da criança, eu suscitei o dever de cuidado, eu suscitei o enunciado do IBDFAM e pedi que os alimentos fossem quantificados de forma diversa, justamente porque a mãe ia ficar com a sobrecarga. O dever de cuidado seria da mãe, o lar de referência é a mãe. Ainda que o pai exerça a convivência, toda aquela sobrecarga que a mãe sabe, que é a sobrecarga do marcar o médico, ligar na escola, de reunião na escola, dentista. Tudo aquilo que gira em torno da criação de uma criança, na maior parte das vezes, ela é da mãe. Então, nesse caso em específico, foi fixado alimentos num montante um pouco maior, justamente para se quantificar esse dever de cuidado. Então, a gente precisa muito tentar falar muito sobre isso, até para que a gente consiga alcançar essa questão da construção, né? E chegar num ponto que se possa realmente fazer essa quantificação e talvez até mudar essa cultura desse dever de cuidado ser só da mulher. Certo. E pegando esse gancho, Bia, reconhecer juridicamente o trabalho de cuidado também é uma forma de combater desigualdade histórica entre homens e mulheres, né? E dentro até mesmo da própria estrutura familiar. Sim, esse é o caminho, né, para o combate, né? Como a Ju falou, a gente está muito tímido ainda as decisões, os entendimentos, mas no TJ aqui no Paraná a gente tem bastante desembargadores, a gente tem bastante juízes também que aplicam um protocolo sem mesmo requerimento do próprio advogado. E isso eu acho que é uma grande evolução, né? Não é uma pequena evolução. Porque até então a gente debatia, a gente tinha que explicar para o juiz que o ônus não era só da mulher, que ela teria, que a pensão alimentícia tem que levar em conta também esse trabalho de cuidado invisível. Então, eu acredito sim que nós estamos avançando de uma maneira, né, um pouco mais tímida ali, mas a gente está conseguindo mudar um pouco. E esse debate da perspectiva de gênero, do trabalho de cuidado, é um caminho sim para a gente acabar com a desigualdade, né? Essa é a palavra que nós temos que utilizar. Tem que acabar com a desigualdade em relação ao gênero. Valéria, muitas vezes o cuidado invisível ele vem acompanhado de uma dependência econômica e também emocional, a gente sabe disso, né? A gente vê isso na prática, até com as pautas que nós tratamos ali dentro da Comissão da Mulher Advogada. Então, na experiência da CMA, vocês percebem que essa dinâmica, ela pode se relacionar também com situações de violência doméstica? Você tem percebido isso? Sim. Esse é um assunto difícil, né? Mas que precisa ser muito debatido. Porque a dependência econômica ainda, eu acho que é a grande vilã, né? E o motivo de muitas mulheres permanecerem em relações, em casamentos falidos, relações abusivas. Sim. Né? Porque essa mulher, enquanto ela não tem capacidade econômica, ela não se sente capaz. Ela tem medo, ela às vezes se sente desencorajada, porque não sabe se vai dar conta. Sim. Ela não sabe o que vai acontecer. Então, muitas vezes, ela permanece numa relação abusiva, em decorrência dessa dependência financeira. Então, o que precisa ser muito fomentado é que hoje a autonomia financeira da mulher ela não é um luxo, ela é uma prevenção, ela é uma proteção, na verdade, porque se porventura no futuro ela tiver, né, que sair de um relacionamento, esse motivo, essa causa de não ter a capacidade econômica, não ter essa autonomia, né,
não seja a relação financeira. Então, o trabalho de cuidado invisível, quando ele não é reconhecido, ele pode contribuir para a manutenção de relações abusivas? Com certeza. Ele Com contribui certeza. ativamente, né? E como que a advocacia pode ajudar a dar visibilidade a essas situações? Ativamente, na prática. Eu acho que o espaço de debate, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que isso a gente tem que levar, tem que fomentar esse debate. Às vezes são pautas que parecem que são repetitivas, mas não. Nós precisamos dar voz a essa situação, a essas situações, para levar conhecimento, porque nós ainda vivemos numa bolha, né? E muitas pessoas não têm acesso a informações. Então, por mais que nós pensemos que estamos repetitivas em determinadas pautas, com certeza muitas mulheres ainda não tiveram acesso a essa informação. Nós sabemos que a Comissão da Mulher Advogada, ela tem desenvolvido um trabalho muito importante dentro da OAB. São várias pautas que são ali trabalhadas, né, mensalmente dentro da nossa comissão, e eu gostaria que a doutora Valéria e a Bia falassem um pouquinho a respeito de quais são as principais pautas da nossa comissão hoje, o que a nossa comissão tem buscado fortalecer dentro da advocacia londrinense. Eu acho que a valorização da mulher advogada, eu acho que é nossa principal pauta, né? Nossa principal bandeira, isso, é a valorização da mulher enquanto advogada, e essa promoção da igualdade mesmo de gênero das próprias oportunidades, tanto dentro da OAB como fora dela. Eu acho que dentro da advocacia a gente precisa fomentar isso também. E proporcionar isso que nós estamos fazendo hoje, né? Essas ligações entre comissão, um debate do cuidado invisível, que tem muito a ver com a nossa comissão, mas também tem muito a ver com a comissão de família. Então, promover esses debates, promover essas conversas, esses discursos, para a gente conseguir fomentar essa igualdade, né? A busca dela. Juliana, se o trabalho de cuidado simplesmente parasse de existir hoje, acabou o trabalho de cuidado, quantas famílias conseguiriam continuar funcionando normalmente? Essa pergunta é bem interessante, né, Pamela? Porque acredito eu que nenhuma. Porque ainda mais se a mulher decidisse cessar o cuidado. Você sabe que esses dias, num processo meu bem interessante, o juiz fez essa colocação na audiência. E ele falou: quantos profissionais o senhor precisaria contratar para suprir o trabalho dessa mãe? E ele mesmo elencou. Uau. Ele falou: você precisaria contratar um cozinheiro, um motorista, uma faxineira. Qual o valor dessa remuneração? Quanto o senhor gastaria se o senhor fosse substituir esta mãe? Porque às vezes a gente fala que mas ele só alcançou essa questão profissional, ele só alcançou o seu sucesso profissional porque a mulher ficou em casa. Ela deu esse respaldo, ela conseguiu ficar ali cuidando dos filhos, ela deu tranquilidade para que ele chegasse em casa, estava tudo ali, os filhos estavam ok, a comida estava ok, a casa estava ok. Mas a gente fala nisso e a gente não pensa nisso de forma concreta. O que isso representa de uma forma concreta? E se não existisse? E se realmente este homem, ele precisasse fazer tudo isso ao mesmo tempo, será que ele conseguiria alcançar esse sucesso profissional que ele conseguiu alcançar? Será que ele conseguiria? Esse caso que eu citei para vocês desse juiz foi bem interessante, porque trata-se, na realidade, de uma criança deficiente, onde a mãe ficou 40 anos cuidando dessa criança, totalmente dependente. E esse pai se tornou um profissional extremamente renomado, extremamente reconhecido. E essa mãe chegou aos 76 anos exausta. Sim. Sem respaldo algum. Então, com certeza, esse trabalho que a mulher exerce de ficar em casa, de dar esse respaldo todo, essa base
ele é de extrema importância. E acredito que a família não se mantém sem esse trabalho. Deixa uma reflexão para as mulheres que estão nos ouvindo hoje, principalmente aquelas que desempenham hoje o cuidado invisível. Sabe, às vezes essa mulher está fora do mercado de trabalho, está com medo de voltar para o mercado de trabalho, de não ser aceita, porque a gente tem isso, né? A gente passa até mesmo, não sei se eu posso usar essa palavra aqui, me corrijam se eu estiver errado, um preconceito quando a gente vai voltar para a sociedade. Ah, mas são 10 anos afastada, são 20 anos afastada, né? Às vezes essa mulher deixou de ganhar títulos, fazer o mestrado que ela queria, engatar o doutorado que ela queria, né? Trabalhar profissionalmente, porque ela decidiu se dedicar às crianças, ao cuidado da família, e às vezes essa mulher tem um agravante ainda, ela é mãe solo, ela tem um auxílio, né, mínimo, mas ela ainda continua ali tendo que exercer esse direito de cuidado dentro da casa dela, que é uma roupagem diferente da convencional, né, da família convencional, mas é uma família, é um tipo de família. A gente tem que marcar outro podcast para falar a respeito disso, né? Porque, na verdade, desculpa. Sim. Existe o ônus imposto à mulher do cuidado. E é como você falou, como se fosse natural, mas isso o porquê é natural? Por que essa obrigação? Por que essa obrigação é exclusiva da mulher? E por que ela é mal vista quando ela não quer? Não é que ela não queira fazer isso, mas ela quer conciliar. Toda mulher, quando é mãe, quer continuar sendo mãe, quer cuidar da casa, sim, mas ela também quer ter a vida profissional dela. Seguir, né, profissionalmente. Exatamente. Então, quando a Ju fala sobre essa decisão que ela teve judicial, eu vejo isso com alegria, porque pela sensibilidade desse juiz, pela clareza de ideias, e assim, torço muito para que o judiciário realmente propague isso, né? Que isso realmente se propague em todas as esferas do direito de família, no judiciário. Certeza. Porque a gente sabe que ainda não são, infelizmente, temos também juízes que não entendem ainda. Essa decisão, ela é um reconhecimento. Então, né? Pra gente é uma alegria mesmo receber ver isso vindo de um juiz. Porque é uma luta constante da advocacia. Temos evolução, realmente o Tribunal de Justiça do Paraná, eu acho que ele é um pioneiro nisso. As decisões do Tribunal do TJ Paraná são muito favoráveis e vamos continuar lutando, com certeza, para mudar essa realidade. Sim. Deixa essa reflexão para quem está nos ouvindo. Pamela, em relação a essa questão da reflexão, primeiro, para essas mulheres, eu entendo perfeitamente, eu sou mãe de 2 meninas, então eu entendo muito esse maternar e essas escolhas, mas o que eu coloco como reflexão é se protejam, porque muitas vezes existem escolhas perigosas, então se protejam. E nós precisamos mudar a cultura em relação, inclusive, às nossas meninas. Esses dias eu ouvi de uma amiga e eu fiquei refletindo sobre isso. Ela falou assim para mim: nossa, a minha filha gasta tanto, ela vai precisar casar com um homem muito rico. E eu pensei, não, ela não precisa casar com um homem rico, ela vai precisar trabalhar muito. Sim. Porque ela não precisa depender de um homem. Sim. Então nós precisamos também mudar a nossa forma de ver. Nós temos que pensar que nós somos capazes de nos manter, de termos renda, de não depender. E muitas vezes, diante disso, diante desse, podemos falar até do empoderamento, podemos sim falar da divisão do cuidado, da divisão do dever de cuidado, para que a mulher tenha assim, esse respaldo, para que ela possa parar e falar: não, eu quero dividir esse cuidado, eu quero mudar essa situação, porque eu também posso me realizar profissionalmente. Sim. Então, isso é muito importante para que nós, mulheres, possamos nos unir
em relação a isso e nos apoiar em relação a essas questões. Sabe que é muito interessante quando a Ju fala a respeito de ser mãe de menino, eu Sim. também sou mãe de 2 meninas, né? E lá em casa nós temos uma visão um pouco diferente, até porque somos só nós 3 em casa, né? Então minha família já é uma família diferente. Então lá em casa nós temos essa visão, exatamente essa visão. Nós trabalhamos, nós provemos, nós nos organizamos, nós projetamos o futuro delas, né, para onde elas querem fazer, o que elas querem estudar, para até onde elas querem chegar. E isso é uma projeção muito legal, que às vezes, e é tão simples, é tão básico, mas às vezes uma mãe, ela não tá tendo essa percepção de talvez sentar com as filhas, e eu concordo muito com isso, Ju, de sentar com as filhas e falar, olha, vocês são mulheres e vocês vão ser grandes profissionais. Né, nós vamos trilhar um caminho, uma carreira para vocês. E se vocês quiserem ser mãe, vocês vão dar conta, porque eu tô dando conta. Eu tô dando conta de ser profissional, eu tô dando conta de estar aqui, eu tô dando conta de estar com vocês, de ser mãe, né, de levar, de buscar, de marcar no médico e de fazer o trabalho do mesmo jeito. É mais difícil? Claro que é, mas a gente dá conta. A gente tem uma força que quando a gente entende aqui dentro de nós que nós temos, a gente ressignifica situações que nós vivemos e que muitas vezes nos travaram de avançar, de prosseguir, né? Então essa reflexão é muito importante. Trazer esse tema é falar sobre justiça social, é falar sobre reconhecimento, é falar sobre dignidade, Sim. né, Bia? E vocês citaram mãe de meninas, né? Eu sou mãe de um menino e o que eu quero proporcionar para o Ravi exatamente é esse entendimento, para que se a esposa dele escolher ser uma, profissionalmente falando, o que ela quiser ser, que ele seja o amparo, que ele não condicione, que ele consiga lidar com uma mulher livre, que ele consiga lidar com uma mulher independente, Ótimo. porque é isso que ele precisa aprender, ele não pode condicionar, né? Só o entendimento de um provedor de lar, sim, ele deve ser, né? Mas ele precisa entender que a mulher dele também pode ser provedora tanto quanto ele e também pode ser liberta em tudo aquilo que ela acreditar. Então eu tenho que criar o Ravi com essa perspectiva também, para que quando chegar as filhas de vocês, ele também sustente isso e ele consiga aceitar. Que as mães de menino escutem. Exato. Sim, exatamente. Eu acho que a responsabilidade de mães de menino é maior, é muito grande. muito grande. Eu tenho um casal. isso que eu te falo, tenho um você é mãe de casal, menino. eu sou mãe de... Então, eu tenho as duas situações Sim. em casa. E eu acho que como mãe de menino, sempre o meu ideal foi, eu acho que a gente tem que tirar o pensamento machista, Exato. que é enraizado na Patriarcal, sociedade. né? Sim. Então, assim, é um trabalho árduo, né? Mas acredito que tenho desenvolvido um bom trabalho. Mas a gente precisa, isso é essencial. Porque o homem precisa realmente enxergar, ele precisa ser o apoio, ele não tem que ser o freio. Exato, é a palavra. Ele tem que ser o apoio. Ele E tem a que ser o mulher apoio. também, o Sim, apoio, né? Do Sim. mesmo jeito que a É mulher uma troca. tem esse cuidado invisível dentro de casa e presta todo o auxílio possível para aquele rapaz buscar, né, os seus sonhos, a gente também tem esse direito de buscar os nossos sonhos. Ele também tem que entender que o trabalho invisível também pode ser dele. Sim, Eu acho que o debate sim. é esse, né, da Sim, igualdade mesmo. é uma divisão, né? Eu acho que a partir do momento que você tem o ideal de viver em família, é uma divisão de tarefas em Sim. tudo. Isso. E hoje nós mulheres, né, juristas aqui, advogadas familiaristas, a gente ter essa percepção de que o direito, ele começa a olhar para essa realidade com mais Com sensibilidade, certeza. vai acalmando, né, o coração, não vai? Porque Sim. muitas mulheres precisam desse auxílio para voltar, né? Mesmo que talvez, até mesmo a gente precisou de uma rede de apoio, Com certeza. muitas Sim. vezes, né? Para estar em lugares que a gente estava, eu precisava estar, né? Então, olhar e ver que o direito tem olhado com sensibilidade, agido com sensibilidade, como essa decisão que a Ju trouxe para o cuidado invisível, é ver que mesmo de uma maneira tímida, como foi dito aqui, a gente tem avançado, Sim. né? Eu acho que é isso. É isso. Muito bom, eu quero agradecer, né, a presença de vocês aqui nesta manhã. Foi muito bom estar com vocês. E é isso. Muito obrigada.
Então, falar sobre cuidado invisível é falar sobre justiça social, é falar sobre reconhecimento, sobre dignidade. E nós, da Comissão da Mulher Advogada, vamos tratar de pautas sensíveis como essa nos nossos episódios do nosso podcast. Então, continue conosco, nos acompanhando. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.